Fala, galerinha do Explica aí, sejam muito bem-vindos a mais um XP Resolve de Geografia. Professor Tito chegando dessa vez com uma questão do Enem de 2011 em sua primeiríssima aplicação. Vamos lá? Olha só. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de se procurar resolver os problemas oriundos desse processo, que, em última análise, geram uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa, quase sempre, uma série de problemas ambientais, em nível local ou até mesmo em grandes áreas. A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade de fluxo hídrico. A prática humana que segue o caminho contrário a essa solução é... Gente, a gente está observando aqui uma questão que está falando sobre processo erosivo, né? Mas o que a gente tem que evidenciar aqui é que ela está solicitando e falando de áreas de encostas. Essas áreas de encostas com construções, né, em região urbana, que a gente vai estar percebendo aqui, as encostas são áreas com elevada declividade, né, inclinação. Então, muitas pessoas acabam construindo em encostas as casas, tá bom? O que a gente vai estar percebendo? Qual é a prática humana que vai contra, ou seja, o contrário à preservação do solo? Qual é a prática humana dessas alternativas que vai contra a preservação desse solo para que se evite a erosão? Alternativa A, drenagem. A drenagem ela é eficiente, é o contrário. Com a drenagem, né, a gente vai ter aqui, não é na verdade a drenagem, né, que o ser humano vai estar praticando, que vai intensificar um processo de erosão aqui, tá bom? Então, a drenagem, ela, inclusive, ela pode até facilitar, tá? Ou evitar, depender do caso. E nessa região de encosta aqui, não é a drenagem, nesse caso, que vai estar aqui acarretando problemas para as residências, para os moradores da região. O pousio da alternativa B, o pousio é o descanso do solo. Então, se o homem deixa o solo descansar, isso não é algo prejudicial. Prejudicial é quando o ser humano ele utiliza o solo sem parar, sem dar descanso ao solo, né, sem dar essa pausa. Aí sim a gente vai observar alguns impactos lá naquele solo, tá? Inclusive a perda da fertilidade do solo, né? O solo ele fica pouco produtivo ali, tá? O terraceamento já é outra técnica justamente para evitar a erosão. Então, até agora a gente tem observado nas alternativas técnicas que não vão estar ali favorecendo a erosão. O terraceamento ele é justamente praticado muitas vezes nessas regiões inclinadas para a agricultura, para que se evite o processo erosivo. A aração da alternativa D é aquele processo em que as camadas do solo elas são reviradas. Pode ser com uma enxada, pode ser com as máquinas, né? Então, isso vai facilitando, inclusive, que a água, né, ela vá penetrando, né, ela vá se infiltrando no solo. Mas de todas as alternativas, o que chama bastante atenção é o desmatamento. Porque quando a gente fala do desmatamento, nós estamos falando de uma prática que, ao retirar a vegetação dessas regiões, lembrando de quê? Regiões de encostas, ao retirar essa vegetação, o solo ele fica exposto. Então, toda vez que o ser humano ele realiza o desmatamento, o solo da região fica exposto e quando ocorrem as chuvas, em períodos de chuva, o solo acaba ficando, né, sobrecarregado, ele fica todo saturado e aí exerce ali a questão da gravidade e muitas vezes a gente tem um movimento de massa, que é o deslizamento do barranco, o deslizamento da encosta. A camada superficial de rochas, de solo, ela vai toda barranco abaixo, inclusive causando sérios problemas aqui. Então, das práticas humanas observadas aqui, o desmatamento seria aquele que vai de contra, ou seja, o contrário à preservação, né, ou a solução para evitar a erosão. Beleza? Bom, eu espero que você tenha compreendido, tenha tirado as suas dúvidas.
Continue conosco aqui no XP Resolve e até o nosso próximo encontro.